começando hoje um projeto muito legal para a EC, que é o podcast da Congregacional. Durante esse ano de 2023, nós vamos ter convidados ilustres contando um pouco da nossa história e te aproximando também da EC. A EC está de cara nova e o podcast faz parte disso. E hoje estou muito feliz de estar sendo a entrevistadora, começando entrevistando o nosso pastor, doutor, reverendo Luciano de Souza. Muito chique, né? Eu estou me sentindo demais por estar aqui entrevistando ele. E ele prometeu que vai falar tudo. Temos algumas perguntas aqui. Eu estou doida para conhecer a história da vida dele. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por esse tempo, pela disponibilidade. Tá bom? Pode se apresentar para a gente. Me chamo Luciano Ferreira de Souza. Sou pastor da Igreja Congregacional há aproximadamente 35 anos. Me converti na igreja que pastorei aqui em Barra do Piraí. Nela fui batizado, nela casei, nela minha filha nasceu e foi batizada e foi apresentada batizada. Nela fui separado ao diaconato, ao presbitério e ordenado ao ministério da palavra, juntamente com minha esposa, que foi consagrada a missionária brasileira. O senhor se converteu com quantos anos? Eu me converti com 22 para 23 anos. Eu tinha 22 anos. 22 anos. Quase 23 anos. 23. Eu 25, quase. Não pastor, gente, já foi no mundão, como vocês podem ver. Tô brincando. E aí logo veio para a igreja, o senhor já se relacionava com a missionária? Sim, nós namoramos 3 anos no mundo e nos convertemos no mesmo dia. Que legal. No mesmo dia. E desde que o senhor se converteu, você já imaginava, já sentia que seria pastor? Não. Não. Isso foi algo que foi sendo acrescentado dia após dia, conversando, orando, conversando com os mais idosos da igreja. E a gente percebia que tinha uma expectativa sobre mim através dos mais idosos. Com o passar do tempo, eu trabalhava aqui na Kim Valley, eu era chefe de relações industriais ali. E um dia eu comecei a subir ao monte que tinha ali. Assim, eu era chefe, tinha liberdade de passear dentro da empresa. E eu ia orar. E a minha oração era exatamente assim: Senhor Deus, eu sei que existe um lugar que está precisando de um pastor. Eis-me aqui, quero fazer a tua obra. Essa foi a minha oração. De uma hora para outra, eu era presbítero. Eu fui ordenado ao Ministério da Palavra com 6 anos de convertido. Nossa, muito rápido. Foi 6 anos. O pastor Moura me chamou em Volta Redonda, juntamente com a missionária Rosane, conversou sobre isso, que ele queria me ordenar e consagrar lá a missionária e enviar para Alto Jequitibá. Na hora, isso foi aceito e assim começou. Então o senhor também já foi pastor missionário? Eu estive lá em Alto Jequitibá por 2 anos, 2 meses, 5 dias e 8 horas. 8 horas. Importante, né? Contar a hora, né? Às vezes a gente esquece. E depois já voltou assumindo a igreja de Barra do Piraí. Eu tive que esperar 1 ano. Mas voltou com a promessa de assumir. Sim, assumi aqui e aqui estou até hoje. Certo. E então teve uma experiência missionária. O que mais te marcou nessa experiência missionária? Porque é diferente, né? De liderar uma igreja local para uma obra missionária, né? Eu fui para uma igreja que Deus me abriu. Eu aprendi uma coisa. Aliás, aprendi com os velhos dessa igreja. Eu acho que é muito importante. Você sabe qual é o problema da velhice? Não é ser velho, né? Um dia você foi jovem, sabe? Dói, né? Um dia você foi jovem. Eu fui para lá com 27 anos por aí. Mas eu saí daqui com uma experiência muito grande em termos de saber orar. Gastar o tempo de joelhos. E a Niara hoje, ela visitou a casa onde eu morei lá, em Alto Jequitibá. E eu falei assim: você entrando na sala, de frente você tem uma porta, não tem? Não tem um quartinho? Tem. Esse é o meu quarto de estudo e oração. Eu dizimava meu dia em oração ao Senhor. Olha que legal. Então a base... Não posso nem falar que eu vou acreditar. Ah, que bonitinho. Mas é a base, então às vezes a gente olha para um ministério tão sólido, teve uma raiz lá atrás, né? Que foi a oração. Eu penso que os mais antigos daqui, eles não tinham como teologizar comigo, mas eles me ensinaram a amar as Escrituras, a debruçar sobre ela e orar. Só.
Mais nada. E, se quer crescer, leia a Bíblia e faça oração. Foi isso que aconteceu. Penso que tudo aquilo que eu tenho, eu devo a esses que não me ensinaram hermenêutica, epistemologia, mas me ensinaram a orar. Só isso. Não existe outra coisa. E eu fui para lá, aí eu fiz meu primeiro seminário. Aí eu fui para lá com uma ideia, a gente tem que às vezes mudar. Eu fui para lá com uma ideia de querer teologizar, ensinar tudo aquilo que eu tinha aprendido na teologia. Eu percebi que eles lá não queriam saber nada disso, eles queriam que eu pregasse, que eu visitasse, que eu orasse. O demônio, aquela coisa. Exatamente. Poder. Eu não procurava demônio, mas aonde tinha uma coisa esquisita, eu ia para lá com eles, entendeu? E Deus muito me abençoou em Objectivar. Foi uma plataforma sólida que eu tive de experiência. Você sabe que experiência é o nome mais bonito que a gente pode dar aos erros que se cometem. E eu vou anotar isso. Não são erros, experiências. Exatamente. Aí eu cresci espiritualmente fazendo aquilo que eu não sabia fazer. Porque eu nunca tinha dirigido nada em bairro Piraí. Em termos assim de igreja. Eu tive cargos eclesiásticos. Fui secretário aqui, fui superintendente da escola dominical, fui professor da escola dominical, fui presidente de evangelismo. A gente fazia ar livre todo domingo aqui, 5 horas da tarde. E ainda ontem eu escutei o pastor Renato falar sobre o ar livre que eles iriam fazer. Eu ainda falei assim, nossa, eu fazia isso. Eu, quando pegava o microfone, a minha frase, o slogan era: somos membros da Igreja Evangélica Congregacional e estamos aqui para ministrar-lhes a palavra do Senhor nesta tarde. Ouça, porque Deus tem uma bênção para você. Esse era o slogan. E terminava dizendo: Avenida Veracruz 78, lá é a Igreja Congregacional, esperamos você. Nossa, eu não imagino o pastor fazendo um ar livre, de verdade. E eu cantava. Hoje eu não posso cantar mais porque... Você cantava? Meu Deus! Eu cantava sim, porque... Gente, vocês estão registrando isso? Ele falou que cantava. Eu cantava porque lá em Objectivar, por exemplo, aqui não tinha instrumentista. Aqui tinha 20, 30 anos. Aqui. Não tinha instrumentista. Então, quando eu vim para cá, eu tinha que cantar. E a gente fazia assim. Qual era a prática? Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos orar. Após a oração, nós cantávamos quantos hinos? 3. Até você saber. 3 hinos. A gente teve que cantar muito rápido para começar o... Exatamente. Então, nós cantamos. Irmãos, vamos cantar. Nós abrimos gente, este culto. Entendeu? Isso foi durante muito tempo. Quando eu cheguei lá também era a mesma coisa. Aí um dia, eu já era pastor e eu fui convidado para pregar na igreja do Aterrado. Central. Exatamente. Quando nós chegamos lá, eu cismei que eu tinha que ir, que eu ia cantar. É assim que a gente faz, né? Mas foi ali que eu passei vergonha. Por isso mesmo. Aí eu nunca mais cantei também. Entendeu? Aí não cantei mais porque eu tinha instrumento e eu não sabia. Não tá com instrumento. Eu sabia cantar com instrumento. Aí quando eu vi aquele instrumento, isso e aquilo, eu falei assim: irmãos, vamos cantar aquele corinho. Olha, eu fiquei tão nervoso que o corinho não me veio à cabeça de jeito nenhum. Pastor Carlos Alberto Isaías, que foi te ajudar, né? Que foi o mentor do corinho lá e deu certo. Mas isso aí é pra soberba, né? Poxa, tô muito bom. Não, vamos humilhar um pouquinho pra dar uma... Deu certo. Então a minha base foi essa. Os meus irmãos antigos aqui e que me ensinaram exatamente isso. Certo. Ler e orar. Pastor, então, o senhor retornou de Barra de Alto Jequitibá, certo? E assumiu Barra do Piraí. Desde que assumiu, isso já veio do senhor, talvez pelo seu cargo, né, antes de ser pastor, de organizar, de deixar tudo sistematizado? Sim. Sempre foi o seu desejo? Sim. E nós tivemos aqui, fizemos um programa para que nós tivéssemos todas as informações da igreja dentro de um programa e tivemos isso. Mudamos agora por causa do sistema novo, né, que é o Eclésia. Todos os membros são cadastrados, toda a vida financeira da igreja era contabilizada, receita e contas a pagar de todas as congregações. Hoje nós temos
contas a pagar de todas as congregações centralizadas aqui. O estoque material de administração de materiais é centralizado aqui em Barra do Piraí. Todos os oficiais ou os diáconos, né, das congregações, hoje nós temos 15 congregações aqui, vem aqui, faz a requisição com a Ana separa o material e eles levam para suas congregações. Hoje nós temos o sistema totalmente centralizado em Barra do Piraí. Então é um padrão. É um padrão. Se eu chegar em alguma... Dá um nome de uma congregação de Barra do Piraí. Parque Santana. Se eu chegar lá, vai seguir o mesmo, sim, a mesma forma. Sim. Uma dúvida, né, que surge no meu coração. O senhor falou que assumiu a igreja quando, Barra do Piraí? 5 de janeiro de 1992. 92? Nossa, o ano que meu marido nasceu. Meu marido é bem ali, né? É você mesmo. É mesmo. 92. 30 anos. Desde então, porque a gente olha, associa o nome Luciano, pastor Luciano, perdão, como alguém revolucionário. Eu acho que se a gente pudesse dar um nome para o senhor, revolucionário. E a revolução, isso a gente vai ver em todas as áreas da vida, toda vez que você vai tentar fazer uma revolução, não é rápida e você se compromete muito, né? Você dá muito a sua face. Sim. Nesse tempo, nesses 30 anos, antes de chegar hoje à direção da igreja, o senhor tentou sempre trazer a sua ideia. Sim. Por muito tempo não foi aceito. Sim. O porquê não ter desistido? Eu penso que foi o próprio Deus em mim, o próprio Senhor em mim que não permitiu isso. Eu penso que, vamos voltar então lá atrás, Sim. que a sensibilidade criada em mim pelos antigos, oriundos de uma vida de oração, fez com que eu não conseguisse ouvir outras vozes até para que eu saísse da igreja. Eu poderia ser um bispo wesleyano. O dia que eu fui dar a palavra ao pastor Joás, que eu iria para lá, Joás é o presidente. Ele era o pastor da igreja wesleyana aqui em Barra do Piraí. Sim. No mesmo dia, Deus usou uma irmã lá e disse que era para eu voltar, porque a obra era aqui. E eu voltei mesmo. E ficou. E fiquei. E estou aqui até hoje. E aí, a gente vai ver que valeu a pena então. Porque demorou, né? Eu imagino que deve ter sido muito frustrante em alguns momentos. Eu diria, o sentimento que eu tive era de vergonha. Nossa. De humilhação. Era isso que eu senti. Razão pela qual eu não sentei de qualquer coisa. Pois é, o senhor não era tão presente. E mesmo assim, foi escolhido para vice-liderança. Por que isso? Eu acho que o senhor se desvinculou de Volta Redonda, mas não do pastor Moura. Porque o que parecia que tinha uma rixa, né, uma rivalidade, né, entre vocês dois. Eu tive 3 homens na vida. O reverendo Dr. Sherlock foi a minha mente intelectual. Eu aprendi com ele que eu deveria de transitar nas várias áreas do saber para que eu pudesse julgar com certa precisão, ter uma largueza de entendimento. Não só de sabedoria acadêmica, mas saber entender. E isso a gente precisa transitar nas várias áreas do saber. Hoje eu estou fazendo sociologia. Que bom. Estou fazendo sociologia, veja. E porque quero aprender, quero morrer lendo, estudando, aprendendo. Eu não vou deter todo o conhecimento. Mas tive esse homem que foi fantástico na minha vida, Dr. Sherlock. Pastor também. Pastor, nós passávamos dias no sábado conversando. Tive o pastor Gênesis, que foi aquela pessoa que me ensinou a humildade. Foi educando muitos dos pais. Você pode ser o que for, você tem que ser o que for. Você nunca pode lançar as mãos aonde você não alcança. Você deve estar sempre um passo atrás. As pessoas devem te chamar para ocupar. Você não deve ir e forçar a ocupar aquele lugar. Gênesis Chaves me ensinou a amar o altar. E as pessoas que sobem ao altar não eram qualquer pessoas, eram homens escolhidos, vocacionados por Deus, ainda que humanos e com pecados humanos,
eram homens vocacionados e escolhidos por Deus. E tive o nosso pastor, saudosa memória, José Flávio Moura, que ele me ensinou a unir pontos totalmente opostos. E ele me ensinou isso me fazendo viver com ele. Então vocês conviviam? Muito. Legal. Porque assim, olhando de fora parece que não, né? Não. Pastor Moura era a pessoa mais interessante que eu conheci. Por quê? Uma vez, veja, eu sou ovelha. Eu sou ovelha. Eu tenho todas as características que uma ovelha tem. Ainda que eu seja pastor e tenha assim, você me olhando de longe, essa coisa linda do outro mundo. Uau! Estou impactado aqui. Um dia me apresentaram para que eu fosse vice-presidente em Volta Redonda. Ainda estava naquele conflito devido aos usos e costumes daqui. Ah, porque era tido como uma rebeldia? Rebeldia, que eu estava dividindo a igreja, que eu estava acabando com o pastor Moura, e não era nada disso. Nada disso. Essas coisas aí. Um dia, aí ele falou que eu não podia ser o vice-presidente porque eu era um infiel, nenhum pastor infiel que não cumprisse as doutrinas da igreja poderia exercer nenhum cargo da IEC. E ligado para mim, pastor Moura acabou de infiel aqui, essas coisas. Falou o que ele queria falar de mim. 2 pontos. Naquela mesma semana eu estive com ele, eu fui conversar com ele. Ô chefe, posso conversar com o senhor? Não, eu vou estar no centro de convenções de tal dia. Então eu vou lá. Assim que eu cheguei, falei assim, chefe, o senhor me chamou de infiel dentro de uma assembleia, né? Doeu, né? Mas não tem problema não, eu compreendo, senhor. Aí ele bateu na minha perna. Graças a Deus que você é assim, nem todos em mim me compreendem. Uau, o que ele disse para mim? Vai nessa força que eu vou te dar os midianitas. Pensa, vai nessa força, não vai assim mesmo. Deixa eu falar o que eu quiser falar. Se hoje eu estou na presidência da IEC, se estou na presidência da IEC, quem propiciou isso? Pastor José Flávio de Moura. Então ele foi te lapidando, te guiando até chegar. Sim. Eu não teria como estar aqui se não fosse por ele, a voz dele. Eu só lamento uma coisa em tudo aquilo que eu vivi na nossa igreja. Eu acredito muito na autoridade espiritual. Sim. Está vendo? Aqui tem minhas ovelhas. Eu sou igual a elas. Se você chegar ali e encontrar os meus oficiais, eu sou igual a eles. Não existe diferença entre Luciano, missionário da Fabiana, Luciano, pastor Luciano e pastor Elos. A diferença que eu tenho dentre todos é a autoridade espiritual, outorgada a mim pelo Senhor, pelo cargo que eu ocupo. E eu creio muito na autoridade espiritual. É que diferencia um homem de um outro homem eclesiasticamente, dentro do sagrado. A coisa que eu mais queria era que o pastor Moura tivesse colocado as mãos na sua cabeça. Na minha cabeça para isso. Não deu tempo. Ele não podia fazer isso. Eu sei que ele não podia fazer isso. O que faltou para o senhor nessa transição foi a imposição de mãos do pastor Moura. Sim. Isso aqui. O pastor Moura muito durante a infância, né, convivemos com ele. Ele tinha uma particularidade de saber olhar, parece que ele olhava para a nossa alma, né? Sim. Poucas coisas, né? Era um homem de Deus. Com certeza. Eu era uma criança e as poucas vezes que falei com ele, muito com aquela coisa, meu Deus, eu não posso falar nada que, né? Mas ele conseguia olhar e ler a alma. E até isso de eu estar fazendo essa entrevista aqui hoje, eu atribuo a ele. Vai ter um dia que você vai falar com todo mundo aqui, você vai ver. Aí eu olhei assim, como? Sou uma criança, uma mulher, não tem como. Mas ele tinha esse poder, sim, essa sensibilidade. Tinha. E se eu estou aqui, devo a ele. Queria que ele pusesse as mãos sobre a minha cabeça, mas sei que ele não podia fazer isso. E acho que de uma nobreza muito grande o senhor compreender isso também. Sim. E também... Eu posso te falar uma verdade? Pode, claro. Não vai ter um pastor que eu tenha falado contra ele nesse período contraditório da minha vida. Não.
Tem meus oficiais aqui que viram muito das minhas lágrimas nesse período que foi muito ruim, triste, vergonhoso, humilhante, de um isolamento terrível, de um rechaçamento terrível. Eles nunca me ouviram falar mal de um deles. E isso eu posso falar em qualquer lugar. Ainda que eu soubesse o que se falava de mim. Nenhum deles. Gente, você que está assistindo esse vídeo aí, aprende, né? Uma lição. Aprender da outra face. Muito ruim, mas foi muito bom. Cresceu. Cresceu. Sim. Talvez esse período a igreja aqui crescia, Deus sempre abençoou as nossas liturgias, nossos cultos, mas eu sempre carregava dentro de mim essa marca do isolamento, de não poder entrar e sair no meio daqueles que eram seus amigos, né? E antes de mim, muito deles, eu aprendi que não importa o que eu sou, eu tenho que honrar e colocar acima de mim aqueles que eram antes de mim, porque se eu sou, eu devo aqueles que eram antes de mim. Então eles são maiores do que eu, superiores a mim, simplesmente porque são antes de mim. Eles nunca serão no passado ou no futuro, eles sempre são presentes, superiores a mim. Se o pastor Gênesis estivesse vivo, ele seria superior a mim. Se o pastor Moura fosse vivo e eu na presidência, ele como emérito, ele seria superior a mim. E outros pastores que passaram na minha vida, eu os considero superiores a mim, porque eles eram antes de mim. Nunca vou me igualar a eles. Não tenho competência interior para me igualar a eles. Não me vejo me igualar a eles. Ainda que eu tenha estudos, diploma, não tenho como fazer isso. Verdade. Eu sou. É muito nobre reconhecer que é ovelha, né? Porque vai estudando, vai crescendo, vai dando um diploma ali, um ali, isso vai enchendo o ego, né? De uma certa forma. E eu imagino que em algum momento deve ter pensado, puxa vida, eu não sou obrigada a isso, eu não preciso disso. E não ter desistido é o que está dando continuidade, né? Porque talvez, se o Senhor tivesse ido embora, o que seria de nós agora, né? A gente não sabe. Nem eu saberia de mim. O que seria também, né, se tivesse saído. O melhor foi o que Deus fez, apesar dele. Apesar dele. O melhor foi isso. Eu sou muito feliz. Que bom. Todo mundo já me escutou dizer isso. E um dia eu falei, não sei com quem, mas que a minha secretária missionária Fabiana me escutou dizer isso também, que se eu descer o túmulo amanhã, quem for fazer o meu cerimonial, diga, aqui está o homem que tudo aquilo que o Senhor dele falou, se cumpre. Nossa, pastor, forte, tá? Sim. Eu quero isso pra mim. Não tenho como dizer, Deus não cumpriu na minha vida. Ele cumpriu tudo que ele falou. Ah, sim, indubitavelmente. Nossa, tudo. E uma coisa que a gente percebe na vida, existe a vida do religioso e a experiência do sagrado, que são diferentes. Eu penso que a minha experiência do sagrado foi exatamente de esperar Deus me empurrar, entendeu? Me dar um toquezinho, vai. Eu nunca me adiantei em nada. Nunca. E eu acredito que as maiores promessas de Deus na vida de um homem, elas são imutáveis, é uma só. Eu nunca tive muitas promessas de Deus, apenas uma. E ela foi cumprida cabalmente com o passar dos dias, meses e anos. Então, se o Senhor me levar hoje para o céu, se for o pastor Cristiano que vai fazer o meu, vai dizer, olha, aqui está um homem, um servo apenas. É isso que eu quero, um servo apenas. Que o Senhor cumpriu nele todas as coisas. Todas as promessas. Glória a Deus por isso. E assim, tem uma frase do Senhor que me... Eu presto atenção nas frases, só que de vez em quando eu uso umas palavras muito difíceis, tá? Pesquisar. Meu sonho de como vocês não tem área de celular, meu Deus, o que é aquilo que ele está falando? Tem umas palavras bem difíceis. Mas é uma característica sua também. E tá tudo, tá tudo bem. Mas tem uma frase do Senhor que me pega muito, que é: feliz é o homem que erra. Sim. Porque se ele está errando é porque ele tentou fazer. Ah, sim. Eu já errei várias vezes e continuo errando. A melhor coisa que acontece é a nobreza da experiência. Eu não era, eu tenho experiência. Entendeu? Eu vou usar isso no meu casamento. Entendeu? Não errei, não. Adquiri uma nova experiência. Nossa, adorei. Ó, demais. Entendeu? É isso.
E a gente vai assim, crescendo, tendo experiência atrás de erros. Imagina um homem que nunca erra. Um homem que não saiu do lugar. Nunca fez nada. Nunca fez nada. Exatamente. Quem erra é aquele que faz. Não aceito a paz da acomodação, é o que eu percebo hoje. Eu prefiro a angústia da busca. A paz da acomodação, não. É o que acontece. Eu me acomodo com aquilo que eu sei fazer. Como é que eu dirijo a igreja? Eu chego, abro o culto, prego e vou embora para casa. Eu sei fazer isso, então eu me acomodo com isso. Mas eu não quero revolucionar a igreja. Eu não quero mudar aquilo que é costudinário, aquilo que está normativo. Vamos mudar. Vamos tudo igual, né? Tudo igual. Por quê? Por quê? Mas é melhor eu manter aquilo que eu sei fazer. Porque aqui eu sei a resposta. Quem descobriu o Brasil pelo Novos Cabral, não preciso nem pensar. Eu estou fazendo sociologia. Fiz uma prova um dia desse. Meu Deus do céu. Ou prova difícil. Que vergonha. Eu tirei 3 na prova. Valia 10? Valia 10. Tirei 3 na prova. Recuperação. Vou ter que fazer outra. Depois, com 64 anos. Fazendo recuperação, passou. Mas que coisa linda, eu achei interessante. Mas eu fui lá na faculdade e falei assim, eu faço um requerimento para mim, por favor, porque tirei 3 na prova, eu quero fazer outra prova. Mas tá, com 64 anos, está fazendo faculdade. Fazendo faculdade. Desafio alguém de 64 anos está fazendo faculdade. Estou fazendo sociologia. Ótimo. E estou fazendo à distância, é difícil demais. Sim, eu fiz história à distância. O sangue de Jesus tem poder. Difícil demais. Meu Deus, é muito difícil. Tá? Minha irmã fez matemática à distância. Nossa. Não sei, né? Pessoa falta do que fazer. Dificílimo. Nosso Deus, ainda mais que são palavras diferentes, pensamentos totalmente diferentes daquilo que eu estou acostumado. Ainda que eu tenha feito filosofia há muitos anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Ninguém nem sabia o que era isso direito, porque hoje é mais popular, né? Mas a sociologia hoje me pegou assim, totalmente, me deu vontade de fazer. E fiz. 64 anos, vou fazer o quê? Vou fazer uma casa na praia? Não. Comprei uns livros aí de sociologia. Vou fazer sociologia. Tenho em casa, estou estudando, estou achando interessante, mas é muito difícil. Muito difícil. E quero morrer estudando ainda. Não obstante. Pastor, falou de morte, vai demorar um pouquinho, tem muita coisa para fazer ainda. Vamos chegar aos 100, vai fazer, imagina. Centenário, assim. Meu pai morreu com 91. 91? Agora então vai durar um pouquinho mais. Entendi, ainda vai te ver. Minha mãe está com 88. Não, a gente vai te ver bastante aí. São exemplos de vida. Pastor, aproveitando, o senhor citou seu pai, que faleceu com 91 anos, sua mãe, eu queria saber da sua família. Tanto sua esposa, o senhor tem filhos, uma filha e netos? Duas netas. Duas netas. Queria que o senhor falasse um pouco da sua família e também do seu pai e da sua mãe pra gente conhecer um pouquinho. Bom, meu pai e minha mãe eram membros aqui. Eles se converteram 4 anos antes da minha conversão, aqui, na igreja do Capelo. Era uma igreja pequena, tinha. Quando eu me converti tinha 20 membros, ou menos até. E aqui eu fiquei, e nós nos convertemos juntos, eu e o Ben. O Ben, gente, é a esposa dele. Só um minuto. Aqui, marido. Tá vendo como é que ele se dirige a mulher dele? O Ben. Entendi. Só. Obrigada. Pra gente continuar. Aí, quer dizer, nós nos convertemos aqui. Meu pai, eu sempre quando me reporto ao meu pai, eu digo que meu pai foi aquela pessoa que deixou saudade em todos os cantos da casa. Muito tranquilo, muito amável, sempre falou muito baixo, sorridente, alto astral. Qualquer pessoa nessa igreja que lembra do meu pai vai dizer a mesma coisa dele. Não tinha sombra de variação dele. Era aquela mesma pessoa. A minha mãe foi sempre assim, mais exigente do que o meu pai, né? Sempre falava um pouco mais do que ele, mas ele era aquela pessoa, quando ela falava, ela terminava de falar, ele virava para ela e falava assim: Pretinho, tem café? Pretinho. Aí ela levantava, às vezes falava assim, ia lá e arrumava um cafezinho para ele. E meu pai foi embora assim, com 91 anos, morreu, ficou doente muito. E minha mãe está aí com 88 anos, estava aí hoje na igreja. Ai, que bonitinha. 88 anos, é pensionista, dizimista, ofertante, entrega a primícia dela. Se por uma eventualidade ela não pode vir à igreja, ela telefona para que se busque o dízimo, a oferta e a primícia dela. Nunca deixou de dizimar, nem minha mãe, nem meu pai. Então, exemplo, eu tenho de mim. E a sua esposa e sua filha? O Ben, nós nos convertemos juntos aqui.
Nós namoramos entre 6 anos, 6 anos e meio. Enrolou ela. Não, 3 anos só. 3 anos fora e 3 anos aqui, viemos para cá. Mas naquele tempo a gente namorava, não podia andar de mão dada, não esqueça. Nossa, gente, tá vendo? Podia, mas eu fui chamada a atenção por causa disso aqui. Mãozinha dada. Você acredita que ele chamou a atenção da minha mãe e do meu pai também? Porque a minha mãe falou que era noiva, ela casou no sábado. Ela era noiva, na quinta-feira, no culto de quinta, ela deu a mão noiva e ia casar no sábado. Deu a mão pro meu pai, no microfone o pastor falou, eu não quero saber de casal não, aqui na minha igreja não. Teve isso? É isso mesmo. Aí ele falou assim, é que as coisas mudam. Aí ele chamou e falou assim, Luciano, é bom você não andar com nada, respeitar a sua noiva, a sua namorada. E casamos assim. E depois teve? E casamos, a Kezinha, o Ben engravidou. Nossa, sua filha tem um nome muito bonito, né? Kézia. Kézia, bom, o Ben engravidou com 3 ou 4 meses depois de casar. E naquele tempo tinha que gerar filhos, né? Eu queria também, meu marido não quis. Não, ele quer esperar. Não, mas isso está certo. Eu oriento também que faça isso. Ainda mais agora que vocês casaram. Tem um ano, tem um de mel, perfeito ano de mel. Então, esgote o campo do possível, do prazer, do encontro. Exatamente, né? Porque. Tá vendo? Muito bom. Libera todo nível de serotonina, de dopamina, oxitocina. Isso vai libera tudo demais. Entendeu? E viva a vida comum do lado um para o outro, porque é isso. Muito bom. Assim que passa. Mas faça uma pergunta para ela. Será que daqui a 30 anos você vai querer continuar conversando comigo? O meu marido é bem silencioso, né? A pergunta você vai querer estar me ouvindo, porque eu vou falando, eu vou contando um monte de coisa e ele só. Ele vai só escutando. Mas é bom. É bom esse aqui. É gente bom. Mas diga, meu filho, aí, nossa, Kezinha se converteu aqui, nasceu aqui. E foi crescendo dentro da igreja e batizou aqui. Eu fiz o casamento dela. Kezinha era uma menina que eu sempre chamei de filhota ou Kezinha, filhota ou Kezinha. Se eu falasse assim, Kézia, é porque tinha alguma coisa errada. Os olhinhos dela brilhavam porque ela queria entendeu? Hoje ela está casada, casou com o Alex. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Eles moram por aqui também? Eles moram no Rio. Rio de Janeiro. Ele é administrador de empresas, ele tem hoje uma empresa chamada Ocupacional Rio, que lida com medicina. Medicina do trabalho, essas coisas. E ela é veterinária. Chique. Trabalha numa clínica em Ipanema. Que legal. Ipanema. E tá lá. Tenho 2 netas, a Laurinha, que está com 6 anos, e a Cecília, que está com 2 anos e meio. Eu acho legal falar sobre isso, porque o senhor não construiu só a vida ministerial. O senhor construiu uma vida familiar, uma família. E por muito tempo, parece que as pessoas não conseguiam conciliar as duas coisas, né? Passou com um ministério muito bem estruturado, tinha uma família distante. E eu percebo sempre o senhor colocando sua esposa em evidência. Eu acho isso é muito louvável, até para nós olharmos isso. O porquê disso? Como que Deus me deu graça para isso? Eu penso que o entendimento do bem sobre o ministério era muito claro. Ela, dentro de casa, a voz sempre foi dela. Sempre foi. Eu nunca discutia com ela as coisas que ela queria fazer dentro de casa. Eu sempre dei a ela a liberdade de decidir isso. A educação da Kézia, o que queria se fazer, sempre foi. Mas em termos assim de espiritualidade, em termos de sacerdócio, sempre foi, ela sempre me viu. Sempre. Mas muito mesmo. E penso que isso foi a base que nós tivemos do nosso ministério, do meu ministério. Aquela compreensão dela, a liberdade que eu tinha em ir e vir. Nunca percebi nela de maneira nenhuma uma cena ou uma pergunta que postulasse um sentimento totalmente deletérico, que é a questão do ciúme, porque o ciúme é um problema, faz você ver o que não existe, aumenta o que tem
e conduz você a buscar o que você não quer encontrar. E eu nunca vi isso no bem. Consequentemente, eu tive total liberdade de ir e vir. Penso que aí estava a plataforma do ministério também. A sustentabilidade que ela me dava e a tranquilidade de eu poder ir e vir. Que a base de você estava sendo sólida ali dentro. Sim. E pergunta aqui dentro, que é a missionária Rosane. Pergunta. Qual foi o dia que alguém aqui dentro teve algum conflito com ela? Pergunta qual foi o dia que o bem deu uma resposta desastrosa a alguém, ou que magoou alguém. Não, desastrosa foi um que tenha magoado alguém. O bem foi ela que abriu o nosso trabalho em Mendes. Ela dirigiu a congregação de Mendes. Moderníssima. Ela dirigiu, comandava lá diáconos. Mendes. Hoje nós temos uma igreja construída lá, mas foi ela que começou. Que legal. Alberto Furtado, na roça, abre-se 8 porteiras para chegar lá. Foi ela que iniciou esse trabalho. Ela andou muito na lama para fazer esse trabalho lá. Hoje temos uma igreja construída, não é um belo templo, mas temos a roça. Mas tem uma igreja lá. Tem uma igreja, e que quem ficou lá 1 ano e 4 meses foi na roça. Dirigiu a congregação que nós temos no centro da cidade. E outras congregações ele queriam até que ela dirigisse. Então, a questão da minha concepção sobre o feminino dentro da igreja já era antigo, não era de hoje. Eu penso que eu apenas tenho que respeitar a concepção que os outros que estão do meu lado têm. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu posso demorar 2 dias para te conduzir a uma compreensão, eu vou conduzir. Se eu tiver que te falar alguma coisa hoje, ainda que eu esteja certo. Sabe o que eu aprendi? Você ter razão e ficar em poder da razão não são coisas equivalentes. É interessante. Você tem razão e você não ficar em poder da razão, deter a razão, não é equivalente. Então eu postergo as minhas vontades, ainda que eu tenha consciência, convicção daquilo que quero, de onde eu estou e onde eu vou chegar, mas eu espero você a me compreender. Dá o outro direito de chegar. Eu não posso forçar você a me compreender. Não posso. Eu tenho que respeitar a sua tradição. E conduzo esse processo lento e devagar. Então, porque a gente pode entender que a tradição vai ser quebrada aos poucos. Tem que ser. Eu tenho que respeitar os íntimos. Eu não posso vilipendiá-los pelo fato de eu saber que não é essa a verdade total. Os nossos antigos pastores, eles erraram? Não. Todos eles fizeram o melhor dentro do melhor que eles tinham. Era o que eles sabiam também. Era o que eles sabiam. Então eu respeito isso. Certo. Respeito isso. Valorizo isso. Eles tiveram uma intenção do melhor. Sim. E fizeram o melhor. O que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Exatamente. Eu não posso desprezar isso. Eu acho que essa fala do senhor, ela vai ser um acalento para quem vou me colocar nesse quadro, que é uma revolução, sabe? Porque a gente quer muita revolução. Não, tem que mudar, tem que acontecer. E o senhor está ensinando a esperar. Tem que esperar. Esperar. Tem. Aproveitando, o senhor falou sobre o feminino. Nós tivemos um advento na congregacional. Mulheres foram consagradas à diaconisa. Uma coisa que, por muito tempo, isso não seria cogitado acontecer. Isso vai se expandir? Isso pode chegar a expandir? Porque nós já temos as nossas missionárias, não são missionárias por conta do marido, né? Por ele ser o pastor, não. É um ministério reconhecido, né? De forma isolada. E eu queria saber se isso pode chegar a expandir a outros cargos. Que a gente sabe que muita coisa é bíblico, muita coisa é cultural, muita coisa são opiniões, né? Isso pode expandir, isso pode mudar. E se o senhor não quiser responder, tá tudo certo, tá? Você diz assim, concernente a uma ordenação pastoral. Será que um dia nós vamos ter uma mulher pastora na congregacional? É um outro processo. Eu acredito que num futuro, isso pode acontecer. Porque, de uma certa forma, o futuro parece que está sendo feminino, de uma certa forma.
Graças a Deus. Hoje, por exemplo, não existe um entendimento nem na própria diretoria da igreja concernente a ordenação feminina. Eu penso que deverá ter um estudo muito profundo sobre isso, uma discussão de ideias, argumento, contra-argumento, para que nós possamos chegar a uns consensos. Porque eu penso que a melhor forma é quando a gente argumenta. A igreja é isso, é um lugar de pensamento, argumento e contra-argumento. E o nome também, né? Congregacional, tá todo mundo ali. Congregacional, quer dizer, então todos têm o direito de pensar, de expor a ideia. Mas penso que saber conduzir esse processo é muito melhor do que a decisão em si. Eu conduzir todos a uma compreensão é muito melhor do que eu forçá-los a entender. É preferível ir devagar. Devagar. Bem devagar. Todos compreendem, todos entendem, todos sabem o que está acontecendo. Sim, sabemos, então vamos fazer. Enquanto não... Não, eu não ousaria fazer isso. Nós aqui demoramos 1 ano e 8 meses para fazer a mudança de usos e costumes. Graças a Deus, pastor. Muito obrigada. Aqui, olha, o documento que eu falei com você... Pode procurar. Você quer ver? Olha só. Hoje nós temos uma confissão de fé. Hoje nós temos aqui um credo da fé educacional. Esse documento aqui, ó, edito do Conselho Episcopal. Certo. Isso aqui foi escrito há 23 anos. Esse documento eu solicitei ao COAD e ao Conselho de Pastores que nós o tornemos um documento oficial da Congregacional. Oficial, porque foi feito para a Igreja de Barra do Piraí, e como hoje nós temos uma certa isonomia em termos de uso e costume, uma certa liberdade, calça comprida, corte do cabelo, a palavra-chave nossa é modéstia. Sim. Descrição, é isso daí. Então, olha, isso daqui foi feito há 20 anos. Isso aqui, eu escrevi isso há 23 anos. E esse documento já está, se eu não me engano, no portal congregacional. Já está. Então, isso aqui hoje é um documento já da congregação. Então, assim, porque a gente às vezes, eu acho que todo mundo sofre pela falta do conhecimento. Então, a gente tem muitas falácias. Mas eu não sei como é. Está disponível, até é bom falar, está disponível no portal da IEC, que é o nosso site. Então, você tem uma dúvida, você quer entender como que funciona o antigo estatuto, né? Isso aqui seria o antigo estatuto, né? Uma ideia de estatuto. Esse daí já foi a reforma dele. Para quem acha que não pode ir na praia, pode ir no cinema. Está liberado, gente. Fica tranquilo. E depois que nós criamos o sínodo doutrinário, nós... Usos e costumes. Isso aqui foi um estudo que foi feito para que... Mas quando eu cheguei no Conselho de Pastores para falar sobre isso daqui, o Conselho de Pastores, ele não nem discutiu. Porque já... Simplesmente aprovou. Gente. Não houve discussão sobre isso. Sim, gente, então nós vamos liberar isso. Levantou as mãos, porque era algo que já estava acontecendo. Porque também, pastor, a gente perdeu muitas pessoas por conta disso. Por causa de uma calça comprida, por causa de um brinco, um cabelo. Era muito feio na época da escola. Nossa, graças a Deus liberou os usos do escola. Olha, arrumar a sobrancelha, tem que fazer, tem que deixar. Se eu pudesse hoje reverter séculos que nós perdemos, eu faria. Sim, imagino. Se eu pudesse reaver o patrimônio humano que nós perdemos, eu faria. E a gente tem potência, a gente não pode nem citar nomes aqui, né? Mas nós temos potências de igreja que saíram da nossa, se solidificaram, cresceram. Mas não saíram. Não saíram. Não saíram. Não saíram. Não saíram. Não. Por causa, às vezes é uma bobeirinha, né? Se você fizer assim um paralelo, você vai ver que nós temos mais ou menos a mesma idade quando fizemos aqui. Certo. Só que quando eu fiz aqui, que coisa, né? Você depõe contra o autor de uma obra, você desconjura esse homem, mas não tem como você cancelar a obra que ele fez. Sim. Pensa nisso. Você mata o autor de uma obra. Critica, mas você conhece o valor da obra? Está tudo aí. Você vive por aquilo que eu sofri há 20 anos. Há 20 anos.
a gente está colhendo os frutos disso. Então você depõe, você condena esse homem, mas reconhece a obra que ele fez, a construção. Muito resiliente, uma inteligência emocional muito grande. Temos que muito aprender com isso. Porque tem que ter um equilíbrio muito bom para falar isso agora, 20 anos depois. Mais lágrimas, gente, como vocês podem ver. Pastor, muito forte. Pastor, eu fui uma das que insisti muito para que tivesse esse podcast, porque olha que legal, a gente está conhecendo muita coisa sobre. Eu acho que quando a gente vê um pastor lá no púlpito, de longe, 3 eventos no ano, né? A gente tem uma distância muito grande, parece que o senhor não é um humano, entende o que eu quero dizer? Parece que é algo intocável, muito santo, né? E eu queria que as pessoas de casa conhecessem esse lado humano do Senhor, que acreditou na congregacional e lutou por ela, porque a gente, né? A gente está vendo hoje que foi uma luta de 20 anos até chegar hoje. E eu tô muito feliz com essa oportunidade, sabe? Eu fico emocionada, assim, eu não choro tanto, mais contido, mas eu fico muito emocionada porque eu acredito na congregacional e eu sei que as pessoas que estão aqui hoje estão acreditando, querem continuar tentando. Por isso que a gente tem essas perguntas, por isso que a gente quer entender. E eu agradeço pela oportunidade com as mulheres. Para mim isso foi pontual, me fez querer continuar um pouco mais, porque assim, em todo lugar fora da igreja, a mulher está em evidência, né? Até porque a gente fala muito isso na página da ESC, a gente fala muito que a nossa igreja é uma igreja inclusiva. Sim. Não tem não é critério a cor de alguém para ter um cargo eclesial, uma pessoa deficiente tem espaço. Nós somos uma igreja inclusiva. Mas nesse ponto da mulher, eu sempre cogitei que ficava a desejar, né? E como deixar eu falar, eu vou falar, né? Eu sempre achei que a mulher ficava um pouco a desejar. E esse avanço nossa, eu chorei tanto com a primeira consagração à diaconisa, foi um dos eventos mais lindos que eu posso dizer que para mim foi o evento mais lindo que nós tivemos no Centro de Convenções, e foi até o evento que o senhor falou essa frase: feliz é o homem que é. Eu gravei ontem no telefone, e por isso nós queríamos isso, tá? Muita gente de casa queria conhecer o senhor. O senhor é o nosso garoto propaganda, é o rostinho da congregação. É sério, se tiver o da Casas Bahia lá, é o baianinho, o senhor é tipo o nosso baianinho. Aí a gente, se tivesse, não tinha uma Mourinha? O senhor é o quê? O Lulu? Nossa, porque Lucianinho não dá, muito nome. A criança já embola a língua, tem que ser Lulu. Mas brincando. Pastor, e quando o senhor surgiu, né, porque o senhor um dia era pastor Moura, estava ali, do nada, para quem não conhece os trâmites, surge o pastor Luciano, mas ele surge com um nome diferente. Reverendo Luciano. Dava ai, que homens nobres, gente, por que não chama de pastor? Por que reverendo? Veja bem. É um nome muito forte. Se você pensar direitinho, era uma nomenclatura que se dava aos pastores antigos. Aos pastores antigos. Os congregacionais presbiterianos, os próprios batistas, as igrejas históricas da qual nós fazemos parte. A igreja congregacional é uma igreja histórica. Então, quando eu estava aqui, um dia eu conversando com os oficiais, eu falei assim: eu gostaria de ser chamado de reverendo. Por quê? Porque eu acho que o termo reverendo significa que é uma pessoa digna de um certo respeito, ele tem dignidade. Então, o termo pastor significa que ele é um administrador local. O termo pastor é aquele que administra fisicamente uma igreja. Agora, o termo relacionado a este homem digno de respeito seria reverendo.
Quem é o pastor da igreja congregacional? O reverendo Luciano. Em algumas denominações, isso também é oriundo pelo nível de estudo e cargo que ele ocupa dentro da própria igreja. É uma forma de você diferenciar um de um outro. Então, a razão desse termo que foi colocado aqui em Barra Piraí, a princípio, foi exatamente por isso. Pela escolaridade e também pelo fato de suscitar a necessidade de um respeito a mais. Seria uma evidência, o senhor está em evidência. Exatamente. Então, assim, para o pessoal de casa entender, reverendo nada mais é do que pastor mesmo, Sim. Só que o pastor em destaque. Ao invés de ficar falando pastor presidente, pastor reverendo. Porque isso é um questionamento que sempre fala, mas por que ele quer? Não é que ele queira ser chamado de reverendo, é só um cargo, gente, é nome. Isso surgiu livremente aqui e eu concordei com a ideia, entendeu? E se você pensar... Faz sentido. Faz sentido. Quem é o pastor da igreja de Barra Piraí? É o reverendo Luciano. Porque o termo pastor significa papel, significa administração. Significa o meu apacentamento, a minha liderança. Não é o meu título de honra. O meu título de honra, então, seria reverendo Luciano, que é o pastor que preside a igreja em Barra Piraí. O reverendo Luciano é o pastor que preside a IEC. Se nós regionalizarmos, por exemplo, a igreja, que é um projeto que se tem, ainda não foi feito devido a tanta diversidade que existe. Sim. E pode também, perder a identidade, né? Sim. É uma coisa que a gente não quer, de maneira nenhuma, perder a identidade. O que vai surgir dentro das nomenclaturas dos cargos eclesiais? O bispado. Ah, é? Sim. Nossa, gente, a gente vai ficar um nojo, né? Ter bispo na igreja vai ficar muito chique. Vai surgir a questão de bispo. Aí o que acontece? Na elevação do bispado, o presidente da IEC terá de ser um dentre os bispos. É porque eu acho que tem muita gente que associa isso como uma grandeza, alguma coisa. Acho que a gente precisa, quando o apóstolo Paulo fala pra gente parar de ficar só com o leitinho e ir para uma coisa mais sólida, eu vejo isso em todos os campos. Não só no espiritual, mas também no administrativo. Você não precisa ter uma igreja pequenininha pro resto da vida. Não tem problema, sua igreja pode crescer, você pode ter uma conta bancária, pode ter uma receita federal. E essa questão do título não seria uma grandeza, pessoal. Seria uma forma de mostrar que a nossa igreja está crescendo. E uma coisa que eu tenho percebido nos eventos que não é campo mais, né? Também eu queria que o senhor explicasse as nomenclaturas depois pra gente. Nos eventos ali no centro de convenções, devagarzinho as pessoas estão entendendo que a igreja está em expansão, ela está crescendo. Você vê que, tipo assim, teve até uma fala do evangelista Travelino, do Brandão, ele falou isso, legal, né? Nossa igreja está crescendo. Então, se todo mundo começar diariamente entendendo isso, porque se muda a nossa mente também, aí o processo é bem mais rápido. E uma coisa também que o senhor fez, principalmente nesse 2022, foi trocar as nomenclaturas. A gente sempre falou, eu sou do campo congregacional. Esse foi o que mais teve impacto. Porque agora nós estamos, não falo mais departamento, né? Eu apanho demais para falar ministério e departamento. Eu falei com o Gabriel, né, no marketing comigo, eu falei, Gabriel, eu vou trocar toda a nomenclatura, porque a gente ainda está aprendendo por que trocar, por que encontro não festividade, por que congresso. Eu queria entender um pouquinho isso. Veja bem, o que nós compreendemos logo no início que a gente precisava fazer, quando nós assumimos a IEC? Que nós precisávamos criar uma identidade nossa, dar um rosto diferente a uma nova gestão. E tudo aquilo que nós pudéssemos colocar de uma forma assim, mais nova, porém com entendimento, nós iríamos fazer. Então, por exemplo, Campo de Volta Redonda era uma nomenclatura que nós tínhamos. Mas por que não frisar o nome da nossa igreja? Ficava Volta Redonda em evidência, né? Sim, é o Campo de Volta Redonda. Por que não congregacional? Olha a nossa história.
Olha a nossa história. Eu achei muito chique IAC. Parece IAC. Moderna, né? Não, eu pertenço a IAC, Igreja Evangélica Congregacional. Por que a ideia do campo? Tudo bem, o campo seria um conglomerado de igrejas. Tudo bem, isso está correto. Mas por que não ser IAC, Igreja Congregacional? Se nós somos congregações, nós estamos dando evidência, honra, relevância ao nosso nome, que nós pertencemos, somos congregacionais. Então, qual é a sua igreja? Eu pertenço à Igreja Congregacional. Acabou. Campo congregacional não, é IAC. Inclusive, aqui, se você perceber, existe uma duplicidade de C ali, não tem? IAC-CVE. CVE. Na verdade, por que eu deixei aquele C? A duplicidade. Não é necessidade daquele C. Por causa do pastor Moro. Porque foi assim, mas o campo. Eu falei, pastor Moro, o campo... não precisa. Não precisa. Não, mas sempre foi falado. Então eu deixei Igreja Congregacional, Igreja Evangélica Congregacional, campo de volta redonda por causa dele. Mas isso aí, no futuro, vai substituir, entendeu? Porque a Igreja Evangélica Congregacional de Volta Redonda e assim, acabou. Eu pertenço a IAC. Eu acho que isso trouxe muita... o que o senhor quer trazer para a igreja. E por que mudou para ministério e acabou o departamento? A explicação eu achei ótima. Eu gostei. Eu fui assim, eu fui chefe de uma empresa. Que chique. E nós tínhamos departamentos isolados, separados, que se fundiam para o bem comum da empresa, mas eram separados. O ministério transmite a ideia de quê? De unidade, de dependência, de incorporação, amálgama, uma mistura. Então, vê os eventos da IAC. Quando é o evento do Ministério de Mulheres, os homens estão lá. Já foi diferente, né? Foi muito diferente. Nem se optava em estar lá. Era uma separação. Hoje nós temos uma coordenação única. Pastora Gil Gomes coordena todos os ministérios da igreja. Homens, ainda que eles tenham seus coordenadores, sim. Nós deixamos os nomes assim, presidentes, unicamente para o presidente da IAC e para o vice-presidente, pastor Alexandre. Todos os pastores não são pastores presidentes, são pastores primazes. Pastor primaz da igreja. E o primaz significa o quê? Primeiro. Primeiro mesmo. Exatamente. O primeiro. A gente está perguntando, porque tem gente, pastor, de verdade, que mandou pra gente, que tem dúvida nessas questões de o que é isso, que é porque nunca ouviu, né? E às vezes as pessoas têm preguiça de dar um Google, pesquisar o significado, então a gente está trazendo aqui o que é. E aí tem o coordenador geral. O coordenador geral, coordenador master, pastor Angel. E tem os coordenadores sêniores, que são aqueles que estão abaixo dele. E cada departamento, viu? Cada ministério tem o seu coordenador, entendeu? Não existe presidente mais, são coordenadores. Falar nisso, a missionária Divirlene, ela dirige uma congregação nossa, em Volta Redonda. Olha! Congregacional, IAC é inclusão, irmãos. Uma mulher dirige uma congregação. Uma congregação. E não se iluda que terá outras. Não se iluda que terá outras. Isso está agradando muita gente, de verdade. Vai agradar muita gente. Porque como... Missionária Elcia. Missionária Elcia dirigiu muita igreja. Perfeita ela, né? Minha professora... É um exemplo de missionário. Nós temos hoje pastores que dirigem igrejas congregacionais no Nordeste, que foram alunos dela, que se formaram com ela, foram membros da igreja dela, quem ela deu ceia. E ela contava essas experiências nas aulas da CTBIT. Por que não? Então, hoje, tudo hoje está escrito. E tudo isso está disponível no portal. Tem alguma dúvida, né? Não, tem dúvida, só leva. Só chegar no portal que está com a gente escrito lá. A questão das nomenclaturas, das nossas abreviaturas, estão todas elas aqui. O que a gente pretende ser no futuro aqui. Nós temos até RH, gente. Sim. Que legal! Quem está presidindo o RH é o pastor Márcio. Ele não está totalmente naquela prática de ação, porque depende de outras coisas, mas é algo que vai funcionar. Muito bom. Pastor, muito sábio em todas as suas palavras. Nós estamos chegando ao fim. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra
palavra para 2023 para nós, membros da IEC, para a gente finalizar o nosso podcast? Eu penso que o futuro é uma construção humana. Ainda que nós tenhamos o Senhor Deus, né, como o Senhor absoluto em todas as coisas, o futuro é uma construção humana. Eu espero que todos estejam aptos para trabalhar. Eu coloquei nesse projeto aqui, que é um projeto Reunite, que é uma jornada sagrada entre espírito e espiritualidade. Eu disse que sou apenas um, mas ainda assim sou. Não posso fazer todas as coisas, mas não negarei fazer o que posso fazer. Então, meu desejo para o ano que vem, buscar a excelência na área acadêmica do CT20, porque todas as pessoas que estão na direção do CT20, todos eles têm uma formação voltada para a área de educação. Sim. A diretoria de lá, o pastor Oséias, o vice-presidente, o pastor Gabriel, que é pró-reitor de uma universidade. Muito chique, né? Pró-reitor de uma universidade, doutor em educação. Quer dizer, está lá na área do CT20. Márcio é um exímio em termos da nossa gramática, da nossa língua, do inglês. E está. Agora alguém vai assumir o lugar da missionária Gerilda, que por razões alheias à vontade dela está se distanciando de nossa igreja, mas é a pessoa que também tem a área de formação, né, pertinente à área de educação. Então, o que a gente quer é a excelência da formação dos nossos futuros líderes. O médico não tem que estudar medicina? Sim. Por que o pastor não tem que ser um teólogo? Ter um mestrado em teologia, ter um doutorado em teologia? Especialista, né? Tem que ter, até para poder ensinar, poder instruir. Por que não? E hoje, a gente percebe exatamente que, para dirigir as nossas igrejas hoje, você não pode ser apenas um executivo do patrimônio. Chega, abre o culto, encerra o culto, vai embora. Não, tem que ir além. Como que você vai além se você não tem uma formação? Eu venho para cá, está aqui minha secretária. Todo dia, saio de Volta Redonda, venho para cá. 2h30, eu estou aqui. Todos os dias o senhor está em Volta Redonda? Todos os dias. Não sei quando estou viajando. A parte da manhã estou lá. Venho para cá, a gente sai daqui que horas? 9 horas, 9h30. Da noite? Todo dia. Você trabalha muito. Todo dia. Ver a mesa, até para ver a minha mesa. E tem coisas para fazer. E muita coisa para fazer. E hoje também, vocês estão trabalhando. Hoje eu tenho aqui a Ana, que ela está alimentando o portal. Mas a gente quer fazer do portal uma visibilidade congregacional. Tudo que você quer saber tem que estar lá. Estamos caminhando para isso. Sim. E gostaria que a plataforma do CT20 também estivesse lá. Se houvesse essa possibilidade, estou falando que não entendo. Promessa. Eu estou te prometendo. Está gravado no podcast. Saindo daqui, eu e o Gabriel vamos conversar sobre isso. Então, Gabriel, por favor, faça acontecer. Então, a gente quer isso. Que os nossos pastores, né, tenham a formação deles, mesmo que a nossa liderança ela seja formada. Criar um liceu de pensadores. Tudo começa quando se pensa. Quem pensa, cria o futuro. É isso que a gente quer. Criar um futuro nobre, quer dizer, talvez não seja nobre, mas eu aprendi com o Charles uma coisa que ele disse. Se você lançar um fundamento, você deve fazer o seguinte: pegar pessoas, colocar nos seus ombros. E nunca tenha inveja se ele ver a lei de você. Porque é isso que vai acontecer se você colocá-lo no seu ombro. Então, o que a gente quer é que, isso eu tenho dito para os membros do COAD, lançar fundamentos sólidos. A nossa fé é inegociável. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador. Nós cremos na inerrância escriturística. Temos a Bíblia como uma palavra única de fé e prática. Imutável. Qualquer coisa que vai acontecer amanhã, ela já disse hoje. Ela é sempre atual, presente, as Escrituras. Isso é imutável. A nível de usos e costumes, o que nós queremos é a modéstia, é a distinção. É isso que basta. Agora, queremos que os nossos pastores tenham uma formação teológica, que tenham prazer em ler. É o que eu escrevi no sábado. Eu penso que nós podemos ser sobressaltados por uma frase no livro. Podemos ter a nossa, ainda que a Escritura é ela que mapeia a minha alma, mas existem livros que podem arrancar lágrimas de você. A gente
estimula os nossos pastores a lerem. A simetria entre os ministérios nós já temos hoje. E queremos que essa mistura, esse entrelaçamento seja maior, mais forte. Quando as mulheres pensarem, os homens estejam lá. Quando as mulheres e os homens pensarem, o MAC esteja lá. Kézia, olha o trabalho que o Ministério Feminino fez no Centro de Convenções. Que coisa linda, notável. Os nossos pastores estavam lá. Lindo isso. Então, a gente quer essa simetria entre os nossos ministérios. E queremos ter uma igreja organizada em termos de... Por isso que hoje nós temos uma igreja. Que no futuro nós queremos tudo organizado em termos de folha, papel. Ou melhor, estamos diminuindo o papel. Porque hoje tudo é feito através do digital, né? Então, o que a gente quer é isso. E o centro de convenções? Nosso objetivo é que ele seja o nosso domus, a nossa casa. Tudo seja feito lá. Que tenhamos uma igreja, um culto lá, que nós pudéssemos unir os congregacionais. Lá dentro cabem 1.500 pessoas sentadas. Não tem nenhum problema. Nós queríamos fazer com que colocar um telão lá fora e todo mundo cultuar o Senhor. Perfeito. Aplaudir ao Senhor com vida e força. Mesmo que quando nós falássemos ao Senhor, seria aquele aplauso que iria estremecer o mundo. Porque se aplaude louvando ao Senhor, se aplaude derramando o mar. E é isso que a gente quer. É o futuro da IEC. É o futuro deles. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse futuro. Pastor, muito obrigado. Muito mais do que eu. Você sabe o que eu digo para eles? Kézia, eu sou muito racional em determinadas áreas. Eu tenho 64 anos. O processo jubilatório da igreja congregacional, que já foi aprovado no conselho, é de 70 anos. 6 anos? Então? 70 anos você entra no processo jubilatório, mas como é muito difícil, eu estou pastoreando há 35 anos, a minha vida é essa, é aconselhar, é ministrar no estudo, fazer reuniões, é eventualmente pregar. E se eu parar de uma hora para outra, é muito difícil, eu reconheço que psicoemocionalmente é muito ruim isso. É deletérico, é destrutivo, porque eu vou me sentir incapacitado, ainda que a jubilação não é uma anulação, é você ser colocado numa posição de emérito que vai dar a você aquela liberdade de aconselhar, de instruir, de te lançar como exemplo. Eu vou dizer assim, como se eu sou marido, chama? Adriel. Adriel, por favor, olhe para mim. Eu penso que uma pessoa que se jubila, ele não se torna inútil, descartável. Ele se lança como uma pessoa que pode ser olhada, que pode ser metrificada. Ele é o meu paradigma, ele é o meu referencial. 70, 75 anos. Quando chega no 75º ano do seu aniversário, compulsoriamente no mês de dezembro, você é jubilado. Ou seja, você é pastor congregacional, é um emérito, mas não tem mais voto. Você pertence ao conselho de pastores, você pode estar em qualquer igreja com a devida honra, mas você já não vota mais porque você já se jubilou. Mas isso vai se aplicar ao senhor também? Vai. Aí eu penso. Você tem quantos anos, Adriel? 30. Nossa. O senhor com 30 anos, né? Fica do meu lado. Olha, então, a velhice não é um problema, é que um dia você foi jovem. Você tem 30, você tem 40 anos pela frente. E imagine o que você pode fazer, além de mim. Então, hoje eu lanço bases, eu apenas escrevo, para que alguém, quando pegar, fale assim: nossa, quem escreveu isso daqui pensou no futuro. Quanto que você pode fazer além de mim? O Gabriel tem 31, 32 anos. Meu filho, minha filha está com 37 anos. Pode ser meu filho, hoje ele é um pastor, reitor de uma universidade. Olha o que esse menino, ainda que pastor, pode ser na igreja congregacional. Ele tem 30 anos à frente. Se eu chegar aos 75 anos, quer dizer, eu tenho quantos anos? 11 é efêmero. Muito rápido. Então o futuro são eles. Eu já não pertenço mais ao futuro. Até porque você mede hoje um homem não é por aquilo que ele é pela condição, pela capacidade que ele tem de aprendizagem. Então olha como que ele pode aprender. Talvez eu não aprenda tanto quanto ele, mas triste, né? Temos 11 anos de trabalho aí.
pela frente. Espero que Deus me dê graça para isso. Pastor, para, você está falando um monte de morte, eu, hein? Vamos, vida. Vamos lá, vida. Vou expressar mais uma vez que eu volto para escrever seu livro. Que eu tenho que escrever um livro de você, pastor. Muito emocionante sua história, dá um livro muito bom. Vou fazer sua biografia, tá? Eu tô falando aqui. Eu preciso ganhar dinheiro, né? Então, legal, né? Vou escrever a Bíblia? Então, tem que escrever de alguém assim, com mais peso que eu. Nós estamos muito felizes de estar gravando esse podcast. Eu quero agradecer a você pela paciência de estar nos ouvindo. Eu sei que o tempo é um pouco maior do que você está esperando de uma entrevista, mas é isso mesmo. A nossa ideia é apresentar a ESC de uma forma mais perto de você. Então, eu espero que você nos outros meses nos acompanhe, porque isso aqui é também para glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós estamos fazendo é para a honra e glória do nome dele. Então, muito obrigada pela sua participação, pastor. Muito obrigada. Amém. Eu me sinto honrado por esse momento, de poder falar um pouquinho, derramar um pouquinho de lágrimas com você. Foi muito bom. Tá bom. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigado.